O mercado teve uma reação, o dólar fechou em alta, uma nova alta nesta terça-feira, com a moeda americana subindo para R$ 5,76. Reações do mercado. Igor, traz os detalhes para a gente do que influencia, porque não é só a alta do dólar, também tem a Bolsa de Valores também com redução, que esses números acabam impactando a todos nós de forma direta ou indireta, né? Exatamente, é uma alta e não é uma alta qualquer. R$ 5,76 é o maior valor do dólar desde março de 2021. Há mais de 3 anos, o dólar não valia tanto aqui no Brasil, não estava tão mais valorizado do que a moeda brasileira. Então, um número que preocupa demais, principalmente o governo federal. E o porquê dessa alta do dólar? Primeiro, que desde o início da semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele tem tido conversas com o presidente Lula para anunciar novos cortes de gastos. Esse corte seria justamente para equilibrar as contas públicas. O governo federal enfiou demais a mão no bolso, uma hora essa conta iria chegar, ela chegou e agora o governo precisa cumprir a meta fiscal. Então, o mercado financeiro esperava que o ministro Fernando Haddad fizesse novos anúncios de cortes de gastos para cumprir ali a responsabilidade fiscal. Só que há pouco o ministro Fernando Haddad concedeu uma coletiva em frente ao Ministério da Fazenda e disse que não há previsão de novos cortes. Aí o mercado financeiro acendeu um alerta ao governo federal com a expectativa ruim de que as contas públicas não fiquem equilibradas e que a meta fiscal não seja cumprida. E por isso, a moeda brasileira acabou fechando o dia com um desvalor muito grande e o dólar com R$ 5,76. Nós temos essa entrevista do ministro Fernando Haddad. Vamos ouvir. A expectativa é fechar o pacote de... Fecha essa semana? Primeiro Essa que eu semana? não chamaria de pacote, As acho medidas. feio. As medidas. Segundo que ele está pedindo informações, né? E a gente está fornecendo as informações que ele está pedindo. Mas não tem expectativa de fechar antes do senhor ir para a Europa? Não tem uma data, é ele que vai definir, né? Mas está... Ontem ele já avaliou algumas das propostas? A gente está avançando a conversa, estamos falando muito com planejamento também. Estamos fazendo as contas para ele, né, para a gente fazer uma coisa ajustadinha. Bom, na contramão de Fernando Haddad, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que o governo federal precisa fazer um verdadeiro pente fino em benefícios sociais que são considerados ineficientes. O negócio agora é que o governo federal mudou de estratégia. Não dá mais para aumentar imposto, ou seja, não tem como aumentar a arrecadação. Então, agora, realmente é cortar na carne para cumprir a meta fiscal. Segundo Fernando Haddad, não tem previsão de novos anúncios, mas a ministra Simone Tebet tem feito essa pressão para que novos anúncios de cortes sejam anunciados, inclusive com benefícios sociais, os quais ela chamou de ineficiente. Adriane. Igor, para a gente continuar essa conversa, vou chamar aqui para participar dessa discussão um economista que também está aí em Brasília. Você acabou de ouvir as declarações de Fernando Haddad, né? A nossa conversa com o Igor. E agora o economista César Bergo está ao vivo junto com a gente para continuar essa interação sobre a alta do dólar e que impactos isso representa para toda a sociedade. Seja bem-vindo ao A Crítica Notícia. Uma boa noite para você. O Igor trouxe aqui a informação e a declaração do Fernando Haddad de que não há previsão de novos cortes. Sem essa previsão oficial do governo federal, a tendência é que a moeda americana continue em alta? Boa noite, Adriana. Boa noite, Igor. De fato, alguns fatores contribuem para que essa moeda americana esteja nesse patamar. Tem o fator interno, que já foi mencionado com relação à política fiscal, mas tem a questão da eleição americana também, e a postura do Federal Reserve, que vem tendo uma certa resistência em continuar a cortar os juros, né? Então, a política monetária restritiva americana faria com que o dólar tivesse forte no mundo todo. E também o discurso do candidato Donald Trump com relação à economia americana também pressiona, e a cada dia ele faz um discurso novo e o dólar no mundo inteiro acaba subindo. Internamente, o Igor já comentou, o discurso da ministra do Planejamento, de que teria uma lista de despesas encaminhada ao presidente Lula
para decidir os cortes, né? E nada foi falado em termos de concreto. E também demorou demais e hoje teve essa questão também do ministro dizendo que não tem data. Ou seja, para cumprir o arcabouço fiscal, o déficit que já previsto de 28 bilhões, é necessário que haja corte. E não tenha dúvida que isso prejudica sobremaneira a economia e o dólar acaba sendo um termômetro, né? Ele batendo recordes aí, não tem nenhum assim previsão, porque do ponto de vista econômico, o Brasil está com boas reservas. Hoje o Banco Central praticou até o swap cambial normalmente, ou seja, tem uma parte de especulação, sim, né? Provavelmente o dólar não fique nesse patamar, mas não tenha dúvida que ele promove muitos estragos, Adriane. Agora, o senhor citou a eleição norte-americana, né, que está prestes a acontecer, as movimentações políticas estão muito fortes nos Estados Unidos. Agora, o resultado desse pleito norte-americano pode influenciar na subida ainda maior da valorização do dólar ou depende desse resultado? Não, independe do resultado? Não, depende, viu? Porque o discurso do radical do candidato Donald Trump com relação à economia, inclusive dizendo que o mundo está querendo buscar alternativas ao dólar e também diz que vai adotar várias medidas de fortalecimento da moeda, não tenha dúvida que há uma especulação muito grande. Hoje as ações da empresa dele cresceram absurdamente, mais de 10% subiram. Então, tem esse aspecto econômico, sim. E o Donald Trump ganhando, ele vai entrar numa seara de fortalecimento do dólar. Isso nós vamos ver nos próximos dias. Não tenha dúvida de que há uma influência direta, sim, mas aí não é só no Brasil, é no mundo inteiro. No caso do Brasil, é o dever de casa, né, com relação, a gente já comentou, a questão fiscal, mas essa questão americana e também o Federal Reserve, o Jerome Powell, ele fica fazendo discurso dizendo que provavelmente não vai baixar mais os juros americanos, né, os indicadores americanos também demonstram que o Federal Reserve poderá ter uma certa resistência nesse procedimento e acaba fortalecendo o dólar. As pessoas preferem investir no Tesouro Americano do que nos países emergentes. E o Brasil realmente paga a conta com relação a isso. É horrível, porque isso impacta as importações e tem um aspecto direto da inflação também, que acaba subindo o trigo e acaba subindo também a questão do combustível, viu, Adriane? O Igor também participa da nossa conversa. Fica à vontade, Igor. Doutor César Bergo, boa noite para o senhor, seja bem-vindo ao A Crítica Notícia. Quando a gente fala de dólar nas alturas, R$ 5,76, na prática, no nosso cotidiano, a gente vê muitos produtos e serviços que acabam ficando um pouco mais caros, porque se o dólar está alto, a inflação também fica mais alta e, com isso, os produtos acabam também ficando mais caros. A expectativa é essa, de cada vez mais, principalmente alimento, combustível, como o senhor citou, e até mesmo energia elétrica, tendem a ficar mais caros por causa dessa escalada do dólar? Não tenha dúvida, Igor. O que acontece é que você tem a importação do trigo, né? O Brasil é importador do trigo, então as massas, os pãezinhos vão subir de preço. Você tem também a questão do combustível, o diesel e a gasolina, e também o querosene de aviação. Isso tem um impacto direto na inflação, sim. Obviamente, na sexta-feira, tivemos uma boa notícia do que a ANEEL vai reduzir para a bandeira amarela a energia. Isso cria um impacto positivo para novembro, mas com esse dólar nesse patamar, não tenha dúvida que os preços, sobretudo de produtos importados, né? Estamos chegando próximo do Natal também, tem muitos alimentos que são importados, acabam encarecendo a mesa do consumidor. Então, a preocupação maior é o dólar permanecer nisso. Mas o mais grave, Igor, é com relação às empresas, que dependem realmente de importação para os seus negócios, e aí tem um descasamento muito grande nas suas finanças e vão ter muitas dificuldades também. Ou seja, a economia toda tem muitas dificuldades com o dólar nesse patamar, viu, Igor? Agora, se a situação das empresas acaba acendendo aí um sinal vermelho, liga ali uma luz de alerta, muitos radicais, até mesmo pessoas um pouco mais
conservadoras, elas acabam endossando o discurso que o Brasil pode virar uma Argentina, uma Venezuela. Há pouco o senhor falou que as nossas reservas estão boas, mas com essa escalada do dólar, a gente pode entrar em recessão? A gente pode ser a próxima Venezuela, doutor? Olha, isso aí é muito distante, não existe nenhuma possibilidade da nossa economia virar uma economia venezuelana ou, quiçá, argentina. O Brasil tem instituições fortes, as empresas brasileiras são fortes, nós estamos entre as 10 economias maiores do planeta. Então é o seguinte, não tenha dúvida que o Brasil paga um preço muito caro por essa especulação com relação ao dólar no mundo inteiro. Mas isso não vai afetar do ponto de vista econômico, porque existem outros indicadores. Por exemplo, o Brasil vai crescer mais de 3% esse ano. Isso é positivo. O mercado de trabalho está diminuindo o desemprego. Isso é positivo. Então, não tem, assim, um cenário de desespero ou de pânico. Agora, não é nada bom o dólar atingir esse patamar com certeza, e seria bom que o governo, pelo menos, fizesse o dever de casa com relação à política fiscal, viu, Igor? Mas, do ponto de vista de economia... Sobre isso que eu ia lhe perguntar, sobre o dever de casa, o que o governo federal pode fazer internamente? A gente sabe que algumas coisas são relacionadas ao comércio, ao mercado interno, reação do mercado, mas tem também essa questão norte-americana que isso independe da gente, né? O tipo de política que está sendo desenvolvida para fortalecer a moeda americana. Existe algum dever de casa específico, algo que possa ser feito para tentar diminuir esses impactos da alta do dólar aqui? Porque aqui no Amazonas, por exemplo, a gente tem um polo industrial, os insumos todos que são, em grande maioria, importados. Então, isso tem um impacto tanto para a chegada desses produtos, até mesmo para a exportação deles. Então, existe algum tipo de medida que o governo pode adotar? Muito importante essa pergunta. Olha, Adriane, uma das questões que estão pesando muito na economia é a aprovação da reforma tributária pelo Congresso. Então, o governo poderia melhorar a articulação como forma de apressar, inclusive a própria Zona Franca de Manaus, ela tem um prejuízo muito grande com a demora na votação da reforma tributária. Outro aspecto importante, aqui já foi comentado, é a questão do governo ter o dever de casa de estabelecer os cortes nas despesas, porque, embora a arrecadação de tributos tenha batido recorde mês a mês, as despesas têm aumentado muito mais. Então, o dever de casa maior do governo é estabelecer os cortes que têm que ser feitos no orçamento e de forma urgente para que você possa chegar ao final do ano dentro do arcabouço fiscal. A questão que pesa contra isso também é essa inflação que veio acelerada agora no IPCA 15. Isso coloca em risco o Brasil cumprir a meta do teto da inflação, mas não tenha dúvida de que a questão fiscal por parte do governo e a questão das votações econômicas, da pauta econômica pelo Congresso, pode ajudar e muito o Brasil a buscar esse equilíbrio tão necessário, viu, Adriane? Tá certo. Muito obrigada por sua participação aqui no A Crítica Notícia. Queria agradecer ao senhor que está nos acompanhando e participando de Brasília, economista César Bergo, e também o Igor Damasceno, que contribuiu com a nossa discussão sobre a alta do dólar. A gente espera logo poder falar de uma forma positiva, né, desses efeitos econômicos para o Brasil, que precisa se ajustar em alguns aspectos econômicos ainda. Muito obrigada pela participação dos dois. Uma boa noite para vocês. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.